Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Hoje volto aqui com o objetivo de fazer uma análise técnica e de sentimento do Bitcoin, para mostrar para vocês aí as principais probabilidades e possíveis oportunidades do preço. Bitcoin que está fazendo um movimento muito interessante hoje, né? Respeitamos o suporte em 6.800, fomos até 7.200 e agora estamos aqui no 7.100, né? Mas antes de falar aqui do curto prazo e bons pontos de entrada, e também bons pontos que a gente não pode perder para não reverter essa tendência de alta que a gente está no momento, eu vou falar com vocês um pouquinho mais de uma das principais regras para o trading de criptoativos. Sem dúvidas é a principal regra do volume de criptoativos, e eu vou linkar isso com uma análise de sentimento no Crypto Fear and Greed Index. Dá uma estratégia bem simples para vocês entenderem tanto a técnica quanto o sentimento por trás de uma das coisas que mudou a maneira como eu faço o trading de todas as criptomoedas, tá bom? Vamos lá. Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Então, investidores, para mim, a principal diferença dos mercados tradicionais para o mercado dos criptoativos, o Bitcoin, é que o nosso mercado é muito mais manipulado, tá bom? É muito mais fácil para grandes players conseguirem manipular o mercado. E por que eles fazem isso? Para ter lucro, né? E como eles fazem isso? Eles fazem isso gerando aquele sentimento de ganância, o FOMO, né, o Fear of Missing Out, ou de medo, o FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, medo, incerteza e dúvida. As instituições, elas sempre vão estar gerando isso no mercado, tá? E a regra do volume mais importante parte dessa pressuposição. Quando elas conseguem gerar esse FOMO ou esse FUD, o que elas fazem? Muitas pessoas comprarem ou venderem nos piores locais possíveis. Então, tipicamente, a regra é, no final e no começo de uma tendência, sempre vai ter muito volume. Se você está numa tendência, o preço está subindo, fazendo novas máximas, e ele ainda não deixou um grande volume, fique esperto que provavelmente ainda está faltando mais uma onda de FOMO para o mercado deixar mais pessoas com posições ruins, pessoas que compram no pior local possível, e as instituições conseguem distribuir para essas pessoas, captando liquidez e fazendo o mercado ir para o outro lado, tá bom? Então lembre-se, a tendência sempre termina e começa com um volume, tá? Outro ponto importante, além do volume que a gente sempre quer ver em topos e fundos, quando a gente não tem muita certeza desse volume, o que a gente quer ver é um volume de confirmação, ou seja, um volume que beleza, não teve tanta gente comprando aqui, mas agora a gente teve um volume de rompimento importante e é para esse lado que a gente vai, correto? Vou dar um exemplo disso aqui. Quando a gente fala nos 10.500, a gente tinha muita gente comprando nos topos, né, até os 10.000, até os 10.500. Isso a gente pode ver aqui nesses candles grandes, não gigantes, né? Mas aqui já era um sinal de perigo, né? Era um sinal de correção, tanto que a gente saiu do Bitcoin nessa região. E aí a gente começa uma correção, tá? A gente começa uma correção, vai até os 8.500, né? Deixa um volume nos 8.500, mas aqui para mim ainda não tinha revertido. Por quê? Porque não era um volume de rompimento de uma região importante, pelo contrário, era uma região de suporte que foi respeitada. Vocês lembram que os 8.600 até os 8.400 era uma zona que a gente não podia passar? Então, aqui a gente ainda não tinha chegado numa tendência de baixa e ela vem só depois de uma confirmação com esse candle aqui, com muito volume. Ou seja, a gente precisa de um candle com muito volume rompendo um ponto importante, correto? E qual é o ponto importante que eu falo com vocês, que eu venho falando há muitas semanas? Os 6.600, ok? E a gente teve o rompimento dos 6.600? Não. A gente teve muito volume quando a gente foi testar ele? Não. Então, se a gente... E antes disso, né? Se a gente não tem muito volume no topo, que eu venho falando há muito tempo com vocês, não vejo esse volume aqui no topo. A gente não tem um volume de uma região importante. E a gente não tem um volume muito grande contra a nossa tendência de alta, por que a gente vai acreditar que a tendência de alta acabou? Deu para sacar? Para mim, ainda não gerou no mercado um FOMO tão grande que as instituições conseguiram distribuir tudo para fazer o mercado ir para o outro lado, tá bom? Pelo contrário, quando a gente teve esse FUD aqui, que o preço caiu 50% em um dia, a gente teve a maior acumulação da história do Bitcoin.
o maior número de liquidações e stops da história. Ou seja, elas captaram a liquidez aqui para começar uma nova tendência. Aqui, elas ainda não captaram. Elas ainda não captaram a liquidez para mandar o mercado para baixo. Beleza? E agora, já linkando um pouco de maneira mais prática nessa questão da ganância e do medo, eu posso mostrar para vocês o Crypto Fear and Greed Index. Crypto Fear and Greed Index, que mede, para mim, é uma medida muito legal de quando as pessoas estão comprando nos piores locais possíveis ou quando elas estão vendendo nos piores locais possíveis, tá? E o que a gente espera, né? Quando o preço vai caindo, a gente espera que o medo aumente. Quando o preço vai subindo, a gente espera que a ganância aumente, tá? Por exemplo, se a gente pegar aqui, olha, o topo do Crypto Fear and Greed Index é dia 26 de junho. Vocês lembram o que estava acontecendo no dia 26 de junho? Para quem não lembra, eu vou mostrar aqui, mas é os 14 mil dólares, tá? Olha só, dia 26 de junho é o topo do Bitcoin nos 14 mil dólares, onde mais pessoas estavam comprando errado. A gente também pode ver isso aqui pelo maior volume da história da BitMEX, tá? E mais pessoas estavam gananciosas de acordo com o nosso indicador. Ou seja, depois de uma tendência de alta, muita gente compra no topo e muita gente gananciosa, é uma reversão. Como foi muito forte, a gente teve uma queda aí de basicamente mais de 50%, né? Dos 14 até os 6.500. Beleza, investidores? Então, nesse momento aqui, a gente teve um volume muito grande, como vocês podem ver, né? Um volume gigantesco. A gente tava com medo lá embaixo, o que mostrava pra gente o quê? Reversão de tendência. Muita gente vendeu no fundo, tá todo mundo morrendo de medo. Mas não é só isso que eu quero mostrar pra vocês. Eu quero mostrar algo mais impressionante ainda sobre o que vem acontecendo com o Crypto Fear and Greed Index desde o fundo, tá? Antes disso, eu vou mostrar pra vocês outro exemplo aqui. No fundo, dia 18 de dezembro, tá? No final do ano, até o nosso topo lá no dia 13 de fevereiro. Vamos lá. No 18 de dezembro era o fundo também do Bitcoin. Coincidência ou não, né? Era o fundo no 18 de dezembro, ponto onde o Fear and Greed estava mais baixo. E o dia 13 de fevereiro também era o topo, né? Então, o que isso está mostrando pra gente? Que ele prevê o futuro? Não. Mas que quando ele estica demais, tipicamente a gente vai formar um topo. Quando ele cai demais, tipicamente a gente vai formar um fundo. E é normal que, em uma tendência de alta, a gente tenha as pessoas saindo do medo e indo para a ganância. Correto? E agora, quanto que a gente subiu desse fundo aqui? Não foi nem 100%, né? Aí, ó, subimos 65%. E agora que a gente formou um fundo lá nos 3.600 e já chegou a subir mais de 100%, o que está acontecendo com o Crypto Fear and Greed Index? Ele está em 10, em extremo medo. Ele está no mesmo ponto que a gente estava quando estava lá nos 4 mil dólares. Ou seja, investidores, o que é isso? Isso é uma clara divergência entre o que esse indicador nos mostra e o que está acontecendo no mercado. Por quê? Porque era para a gente estar tendo mais ganância, era para as pessoas estarem entrando em FOMO, e elas não estão. Elas estão com medo, e a maior prova disso é você ver ainda várias pessoas falando dos 3 mil dólares, pessoas falando de 1.000 dólares, tá? Então, essa divergência aqui é claramente uma divergência muito bullish, algo que eu nunca tinha visto na história desse indicador, tá? E olha que eu analiso ele desde desde que ele lançou, né? Acho que foi no começo de 2018 ali. Foi. Então, realmente, isso é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida e é uma divergência a favor dos bulls, coisa que eu venho falando com vocês desde os 5 mil dólares, né? Porque pra mim já tava bizarro o preço sair de 3.600 e ir até 5 mil e a gente não aumentar nem um pouquinho o Fear and Greed Index. Mas essa outra queda que a gente teve aqui de novo só me mostra isso, tá? Que as pessoas ainda não entraram no FOMO, ainda não tem muita compra no topo e ainda não tem motivo pra gente acreditar que a tendência reverteu. Muito menos pra gente acreditar que a gente vai fazer uma onda 3 pra baixo aqui, perdendo ou indo testar os 3 mil dólares. Tá bom, investidores? Então, primeiro ponto, eu espero que tenha ficado claro aí pra vocês essa questão do volume e por que essa questão do volume é significativa, né? Tem muito a ver com análise de sentimento, tá bom? Então vamos lá, vamos agora para uma análise aqui no 4 horas, mais que vocês estão acostumados, né? Caras, é muito bom a gente ver realmente o preço respeitando essa região dos 6.800, tá? É um suporte muito grande, enquanto não perder esse suporte aqui, eu continuo sendo um bull no Bitcoin, tá? Detalhe, o que eu falei com vocês? Um volume de confirmação da reversão. Se a gente vem aqui agora e tem um volume gigante rompendo
essa região aqui dos 6.600, o que é isso? Aí sim é um volume de reversão. Lembre-se, nem sempre a gente vai ter volume no topo. É uma regra, mas nenhuma regra é perfeita, né? Nenhum indicador técnico vai dar 100% de acerto. O mercado aqui realmente formou um topinho local. Provavelmente as instituições queriam fazer ele ir mais, mas ele pode reverter aqui. Lembrem-se, o S&P abre hoje. Se o S&P abrir com um gap sinistro para baixo dos futuros, né, a gente pode ter o Bitcoin caindo, tá bom? E o que eu não quero ver é um volume muito grande de queda, perdendo 6.600, 6.550. Se isso acontecer, a gente pode ficar com medo da nossa tendência de alta. Enquanto não acontecer, não podemos. E essa interpretação do volume, do Fear and Greed, é só mais um motivo pra gente confiar que isso não vai acontecer. Mas é tudo probabilidade, né, investidores? Por isso a gente tem que ter esse nosso gerenciamento de risco. Tá bom? Então, o 4 horas pra mim tá muito legal. A gente segurou no suporte, a gente recuperou as médias 34,72, algo que não é tão fácil de fazer, tá? Mas conseguimos, estamos acima dessas médias e também acima do ponto de controle. Então, assim, muito bom o movimento do Bitcoin. Nesse momento eu enxergo a gente nesse triângulo simétrico aqui e com maior probabilidade de romper para cima, tá? Se romper para baixo, aí a gente pode ter problemas. Ok? Mas, vou comprar Bitcoin agora, é o momento. Não, calma. Vamos olhar tempos gráficos menores para a gente tentar encontrar oportunidades. 4 horas tendência de alta, 1 hora. Vocês podem ver que também, se a gente ficar mais algumas horas aqui em cima, nós vamos assumir uma tendência de alta, o que é extremamente positivo para o Bitcoin, tá? Essa tendência no 1 hora realmente estava captando muito bem aqui no passado, né? E é muito bom a gente ver que temos grande probabilidade agora de fazer essa tendência de alta de novo, ok? Vamos lá. Nesse momento aqui, o preço está claramente esticado, né? Então, em vez de olhar aqui no 1 hora, pegar uma retração aqui no 1 hora, eu vou olhar no 15 minutos, tá? Antes eu só quero traçar para vocês pontos de resistência importantes, que para mim vai ser essa região entre os 7.250 e os 7.400. Vamos no 7.400. Se romper isso aqui, a gente pode ter uma grande probabilidade de ir lá testar a região dos 7.800, tá? Então, a situação do Bitcoin é bem interessante, mas se a gente olhar aqui o curto prazo, se eu voltar aqui um pouquinho, o ponto de controle já vai estar abaixo, né? Mas se eu olhar aqui no curto prazo, olha só, agora o ponto de controle está acima. Então, vai ser sim um desafio a gente passar dessa região aqui dos 7.320 até o 7.400, beleza? Vamos lá para os 15 minutos para a gente procurar uma entrada. E eu acho que já ficou claro, né? A gente não pode perder essa zona dos 6.600. Se perder essa zona, é reversão no 4 horas, que pode ocasionar uma reversão no diário e a gente ter correção feia, tá? Mas, nesse momento aqui, tá em tendência de alta no 1 hora, basicamente, no 15 minutos, no 4 horas. Então, a minha perspectiva ainda é boa pro Bitcoin, beleza? Muito melhor do que estava ontem, né? Ontem a gente ainda estava bullish, mas a gente estava vendo que tempos gráficos menores estavam apontando para baixo. Agora não. Agora os tempos gráficos menores estão apontando para cima, o que é muito bom. Que a gente tem uma convergência também da nossa tendência no 4 horas e dessa nossa crença que pelo volume, pela ganância, pelo Crypto Fear and Greed Index, a tendência de alta não acabou. Beleza? Então vamos lá. Claramente aqui, investidores, o que eu estou de olho aqui no Bitcoin? Eu acho que a gente esticou demais, tá? Muita gente comprou a mercado aqui. Acho que uma prova disso é a gente dar uma olhada no CoinFarm, que estava 55% há pouco tempo atrás. Agora deve ter diminuído um pouquinho, tá? Deixa eu ver quantos por cento tá aqui. 55 ainda, tá? A gente chegou a quase 56% de compra a mercado nas últimas 24 horas. Então, isso tipicamente pede por uma correção, tá? Correção que está acontecendo aqui. E que pode sim dar oportunidade para quem não está dentro, tá? Qual que é o meu cenário dos sonhos aqui? A gente começar a fazer um padrão de continuação da tendência de alta, ok? E romper esse padrão. Aqui para mim seria uma entrada perfeita no Bitcoin para ele ir lá no 7.800. Ok? Mas lembre-se, ainda tem resistência aqui, lá nos 7.300 mais ou menos. Lembrem-se disso. Detalhe, pontos que eram de resistência ontem, nesse momento viraram suporte. Lembra que a gente falou com vocês? Se passar do 6.950, boa probabilidade para alta. E é o que acontece, né? A gente tem claramente aqui, primeiramente, uma resistência no 6.950, um pivôzinho e um rompimento. Então, muito bom a gente ver o preço passando dessa zona, e essa zona agora é um suporte, tá?
Realmente, se o preço voltar aqui no 6.950, eu acho que pode ser boas oportunidades. E olhando no curto prazo aqui, eu não quero ver ele perder no 6.800, tá? Se perder o 6.800, pode ir lá fazer mais uma armadilha no 6.600, mas no momento eu acho improvável que isso aconteça, tá bom? Eu realmente não faria entradas aqui antes da gente voltar pelo menos nos $7.000, tá? Que é mais próximo ali de 0,5. Mas eu realmente vejo para quem tá comprado aí que não faz muito sentido a gente vender nesse momento, tá? Porque claramente o preço está demonstrando muita força e os nossos indicadores de sentimento aqui, eles apesar de terem dado algumas indicações de topo, alguns sinais falsos, eles estão aqui, se a gente pegar no longo prazo a tendência, olha só, desde aqui do rompimento na tentativa de rompimento do 6.950, a gente pode ver claramente que a gente está tendo um aumento no Open Interest, de 507 até 530 no topo. E quando a gente tem uma correção, o que acontece? O Open Interest despenca. Correção, Open Interest caindo. Ou seja, isso é muito bom para uma tendência de alta. Então, por isso que nesse momento eu não abri novas posições para fazer um hedge, né, na posição que eu estava em Bitcoin, eu continuo comprado e realmente tô olhando mais para long, tá? Tô olhando mais para abrir posições de long, dependendo aqui se der essa oportunidade ou se voltar nessas zonas de suporte. Beleza? A situação do Bitcoin para mim é extremamente positiva, investidores. E é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Deixa aí todas as dúvidas, críticas, sugestões, em especial essa questão do volume, né? Que é uma questão um pouco polêmica, né? Porque no mercado tradicional eu sempre aprendi que ter muito volume é bom, né? Confirma a tendência. Mas aqui no nosso mercado tão manipulado, esses volumes, eles são combustível para as mudanças da tendência. Correto? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí, tenha ficado claro. Não esquece de deixar o like e se inscrever caso não seja inscrito. É isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.